A luz azul do celular da Sara cortou a escuridão do banheiro como uma navalha. Meus pés descalços congelaram no azulejo frio enquanto eu lia a mensagem. Você cheirava a vitória hoje à noite. Não consigo esquecer seu gosto. D. As palavras reviraram meu estômago, me deixando exposta e sem ar no silêncio da casa. Uma confissão perfeita e presunçosa. A chuva batia na janela do banheiro como cascalho espalhado. Cada gota uma pequena acusação. Meus pés descalços, já gelados pelo azulejo, ficaram ainda mais dormentes enquanto eu encarava o celular da Sara. O brilho azul da tela pulsava, contrastando fortemente com a escuridão do quarto. Uma mensagem de texto, tirada de algum canto esquecido das notificações dela, tinha me chamado a atenção. Você cheirava a vitória hoje à noite. Não consigo esquecer seu gosto. D. Sentia como se meu interior estivesse encolhendo, ficando quebradiço e frio, como nitrogênio líquido derramado em um copo delicado. De repente, tudo estava ali. O perfume novo, caro e desconhecido que começara a aparecer na penteadeira dela alguns meses atrás. O pijama de seda italiana que ela usava, aquele que ela dizia ter comprado para si mesma, para se sentir confortável. Lembrei-me da respiração dela na cama, uniforme demais, profunda demais, perfeitamente ensaiada nas noites em que eu ficava acordado, inquieto, com algo perturbador cutucando as margens dos meus pensamentos. Eu tinha sido um completo idiota. Analista financeiro de profissão, eu conseguia prever crises de mercado com 2 trimestres de antecedência, prever bolhas imobiliárias antes mesmo de elas inflarem completamente. Mas a farsa que se desenrolava sob o meu próprio teto na minha própria cama tinha sido invisível para mim. Lembrei-me do aroma sutil da colônia Aqua de Arma impregnado em seu cachecol certa noite. Um cheiro que não era meu. Dos extratos ocultos do cartão de crédito que eu havia descartado como um erro de orçamento da minha parte. Da manipulação psicológica casual, das pequenas mudanças em suas histórias, de seus olhos que piscavam por uma fração de segundo a mais quando eu fazia perguntas simples. Sara havia se tornado uma estranha, cuidadosamente construída à vista de todos. A verdadeira chave, porém, tinha sido revelada 3 dias antes. Eu a estava ajudando a esvaziar sua bolsa de grife, um favor que ela me fez depois de reclamar do peso. Meus dedos roçaram em algo liso e pesado, um cordão de couro preto, adornado com detalhes em ouro 18 quilates. Nele, em letras brancas nítidas, estavam as palavras Chandler Vex Holdings. O logotipo abaixo, um corvo de obsidiana, parecia zombar de mim do fundo da bolsa. Reconheci o nome instantaneamente, ou melhor, o tipo de nome. Mark Harrison, sócio sênior. Esses tipos de Wall Street eram todos iguais, impiedosos, influentes. Naquela noite, com os dedos dormentes no teclado, pesquisei Mark Harrison no Google. MBA pela Wharton, formado em Direito por Stanford, membro de todos os clubes exclusivos que a cidade oferecia. Seu currículo era mais extenso que a certidão de casamento que Sara e eu havíamos assinado 12 anos atrás. Então me lembrei da postagem de Sara no Instagram de algumas semanas atrás. Um McLaren 720S prateado estacionado contra o horizonte cintilante da cidade. A legenda, noites na cidade, com uma série de emojis de fogo. Eu até comentei como um idiota. Lindo. Achei que ela estivesse se referindo ao horizonte. Com um cuidado preciso, quase cirúrgico, coloquei o celular de Sara de volta no carregador, exatamente onde o havia encontrado. A luz azul piscou uma vez e depois diminuiu. Voltei para nossa cama king size, ao lado de seu corpo imóvel e silencioso. O algodão egípcio de 600 fios parecia lixa contra a minha pele. O amanhecer trouxe uma normalidade artificial. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Sara se mexeu, espreguiçou-se e então se virou para mim. Deu-me um beijo de despedida. O batom caro com gosto de traição. Não se esqueça de sábado. O baile de gala de Wall Street, disse ela com a voz alegre e inocente. Ajustei a gravata. A sensação de seda sufocando meu pescoço. Não perderia por nada. Disse as palavras estranhas na minha própria boca. Eu soube naquele instante. Precisava ver exatamente o quão importantes eram esses clientes. A sexta-feira passou arrastada num turbilhão de números e avaliações de risco. Meu monitor era um fluxo constante de dados de mercado, verde e vermelho piscando como um pulso frenético. Atendi 16 ligações da Sara ao longo do dia. Cada toque uma nova provocação. Respondi com mensagens de 3 palavras.
Volatilidade do mercado. Hoje à noite vai ser movimentado. A verdade é que eu precisava da distância, do zumbido estéril do pregão, para sentir algo parecido com controle. Mike Peterson, da Vanguard, me ligou por volta das 4. Jantar de gala amanhã à noite, Dave. Você vai? Perguntou, com a voz ecoando pelo alto-falante da mesa. Confirmei, com o olhar fixo em um padrão de venda a descoberto que se desenhava no Nasdaq. Parecia mais sincero do que meus votos de casamento nos últimos meses. Ouvi dizer que a Greywood acabou de comprar uma Lamborghini para um de seus principais executivos. Acrescentou Mike, quase como um pensamento tardio. Refleti sobre isso, imaginando as linhas elegantes do carro. Mark Harrison, pensei, provavelmente tinha uma frota inteira, uma para cada dia da semana. No sábado à noite, vesti o terno cinza escuro feito sob medida que Sarah havia me comprado, na época em que dezembro significava alegria de verdade, e não apenas mais um mês se arrastando no calendário financeiro. O tecido era pesado, uma casca que encobria o vazio interior. Cheguei ao Four Seasons 2 horas antes do horário marcado. O grande salão de baile ainda estava sendo transformado. Floristas se moviam silenciosamente, arranjando imponentes arranjos de orquídeas brancas. Garçons uniformizados e sem rosto poliam os talheres com eficiência prática. Tomei meu lugar no Grand Marble Bar, um ponto de referência sólido em meio aos preparativos frenéticos, e pedi um Macallan 25. O líquido âmbar, suave e potente, era um conforto familiar. Então ela entrou. Sarah. Um vestido dourado de alças colava-se ao seu corpo como metal líquido, refletindo a luz do lustre. Seus cabelos negros, geralmente soltos e esvoaçantes, estavam presos num coque perfeito, adornado com grampos de diamante antigos que brilhavam intensamente. Cabeças se viraram. Conversas foram interrompidas. Ela se movia com uma graça inata, uma elegância refinada que atraía todos os olhares. Ela me encontrou, é claro. Seus saltos Louboutin tilintavam contra o piso de mármore polido, cada som uma contagem regressiva precisa. Você veio, disse ela com uma leve surpresa na voz. Uma pergunta que optei por não responder. Sua mão bem cuidada, fria e esbelta, tocou meu antebraço. Observei sua mão, as unhas perfeitas, a pulsação sutil em seu pulso, como se estivesse analisando um conjunto de dados complexo. Parece que você é a principal atração desta noite, Sarah. Respondi, em tom de voz firme. Tim, o barman, um homem que já tinha visto apresentações de gala suficientes para saber ler o ambiente, deslizou outro Macallan duplo pelo balcão polido em minha direção sem dizer uma palavra. Fotógrafos de eventos sociais começaram a circular, seus flashes estourando como fogos de artifício distantes. Sarah conhecia cada ângulo, cada pose, cada movimento sutil de sua cabeça. Tínhamos executado essa dança por 8 anos, uma demonstração coreografada de parceria. Ela interagia com a multidão com precisão natural, toques leves nos braços, risadas calculadas de piadas medíocres sobre criptomoedas, escuta atenta enquanto se inclinava para frente, seu olhar inabalável. Cada interação era um investimento calculado, um depósito em sua marca pessoal. Então ele apareceu. Mark Harrison, 1,90 m de altura, ombros largos em um terno escuro feito sob medida, um homem que irradiava uma confiança quase ofensiva. Seu relógio Richard Mille, uma peça complexa de engenharia, brilhava em seu pulso, um relógio que custou mais do que uma educação em uma universidade da Ivy League, provavelmente mais do que toda a minha aposentadoria. As micro-reações de Sarah atraíram. Um leve tremor no pulso quase imperceptível. Suas pupilas dilataram o suficiente para captar a luz de forma diferente. Uma leve, quase involuntária mudança de peso, uma atração magnética que a puxava infinitesimalmente para mais perto dele. Era uma linguagem que eu não conseguia mais ignorar. Mark ergueu o copo, um Johnny Walker Blue, puro na nossa direção. Meio brinde, meio desafio. Seus lábios se curvaram num sorriso irônico que transmitia mensagens que eu agora estava decifrando completamente. Vamos explorar a prévia do leilão, Dave, sugeriu Sarah, com a voz ligeiramente mais aguda que o normal. Um comportamento clássico de deslocamento. Eu a segui, uma sombra silenciosa. Mais tarde pediram voluntários para apresentar um dos itens do leilão beneficente. Sarah, sem me consultar, deu um passo à frente. Adoraríamos apresentar o pacote de viagem para uma ilha grega, anunciou, com a voz ecoando pelo salão.
Seus olhos, enquanto olhava para Mark do outro lado do salão, o encaravam como paletas de leilão congeladas no ar, aguardando o lance final. Estávamos no palco, emoldurados pelo grande arco. Mark também estava lá, rindo, contando alguma piada para o apresentador. Quando os aplausos cessaram e começamos a descer os degraus, vi a mão dele, a mão de Mark repousando levemente na parte inferior das costas dela, exatamente naquele ponto. O ponto que eu costumava traçar com o polegar nas manhãs de domingo, quando o vapor do café se misturava com seus murmúrios sonolentos. Ele sussurrou algo perto o suficiente do ouvido dela para compartilhar a respiração, e a risada genuína de Sarah, leve e despreocupada, ecoou pela sala. Uma risada que eu não ouvia dela há meses. Abri espaço atrás de uma pesada coluna de mármore, o Macallan aquecendo minha palma, sentindo-me como uma única brasa em uma vasta e fria caverna. A sala irrompeu em risos novamente, celebrando tudo, exceto a verdade, celebrando uma performance que estava despedaçando meu mundo. Eu estava perto da fonte de champanhe, com uma taça na mão, ouvindo o murmúrio das conversas, o tilintar dos cristais, as risadas educadas, os comentários sobre status e aquisições. A Chandler Vex realmente fechou aquele empreendimento em Marina Bay, não foi? Murmurou uma mulher num vestido Dior impecavelmente cortado para sua acompanhante. Dizem que Mark Harrison liderou todo o negócio, sozinho. Genial. Então veio o detalhe que eu precisava, um sussurro com mais peso que ouro. Ele usou esse acesso exclusivo para membros, sabe? Para Krillux, respondeu sua acompanhante, inclinando-se para a frente em tom conspiratório. Aparentemente, é assim que ele fecha esses negócios gigantescos. Retornos garantidos, dizem. Krillux. A palavra ressoou, um eco do cordão que eu havia encontrado na bolsa de Sarah. Acesso exclusivo para membros. Cheirava-se a esquema de pirâmide, criado não para as massas, mas para os ultra-ricos, envolto em camadas de exclusividade e sigilo offshore. Minha mente, acostumada a analisar dados financeiros complexos, começou a conectar os pontos. Os negócios ilícitos de Mark Harrison, o nome Krillux, o acesso exclusivo que prometia retornos impossíveis. Estava tudo lá. A amarga ironia não me passou despercebida. Eu havia construído minha carreira expondo riscos financeiros, desmantelando esquemas fraudulentos, protegendo o investidor desavisado. Agora, me via precisando desmantelar um deles a partir das paredes desmoronadas da minha própria vida, impulsionado por uma traição muito mais pessoal do que qualquer crise de mercado. Imaginei os clientes de Mark Harrison. Talvez não fossem exatamente ingênuos, gananciosos, certamente, atraídos pela promessa inebriante de acesso exclusivo, pelo fascínio de retornos obscenos e garantidos. Eles eram cúmplices da própria ilusão, mas Mark era o arquiteto dessa ilusão. Minha dor e raiva iniciais e intensas começaram a esfriar, transformando-se em uma determinação fria e calculada. Não se tratava mais apenas de Sarah, era algo maior. Tratava-se de expor um predador financeiro, um homem que construiu seu império às custas dos outros, alimentado pela arrogância e pela cumplicidade de suas vítimas. Comecei a planejar, delineando mentalmente os passos. Como reunir provas irrefutáveis sem levantar suspeitas? Quem contatar na minha rede de contatos? Não qualquer pessoa, mas os indivíduos específicos que poderiam agir, que entendiam a complexa dinâmica dos crimes financeiros. Como vazar a informação, garantindo que ela tivesse impacto, mas sem me incriminar, sem destruir o que restava da minha vida profissional. Minha vida doméstica se tornou uma performance meticulosamente ensaiada. Eu representava o papel do marido alheio, quieto, um pouco reservado, concentrado no meu próprio trabalho. Mas cada movimento de Sarah, cada telefonema sussurrado que ela atendia no outro cômodo, cada mudança sutil em seu humor, era notado, arquivado na minha mente. Ela acreditava que ainda estava se escondendo. Eu sabia que não. Percebi a dimensão do que estava em jogo. Mark Harrison não era apenas rico, ele era poderoso e influente. Derrubá-lo seria como derrubar um pequeno Estado-nação, uma complexa teia de influência e proteção. O peso disso me oprimia, uma presença constante e pesada. Mas a imagem persistente da traição de Sarah, o eco do sorriso arrogante de Mark, me impulsionavam para frente, implacavelmente. Não havia volta. Comecei, sutilmente, a arquivar nossa vida digital compartilhada. Fotos de férias, e-mails, mensagens de texto antigas, qualquer coisa que pudesse estabelecer uma cronologia, uma história,
Qualquer coisa que pudesse, de alguma forma imprevista, comprovar o envolvimento profundo e consciente de Sarah. Era como uma análise clínica, dissecando meu próprio passado. Analisei minha rede de contatos. Jornalistas financeiros para quem eu havia fornecido dicas no passado, reguladores da SEC com quem eu havia consultado em casos complexos, até mesmo um velho amigo da polícia especializado em crimes de colarinho branco. Eu precisava de uma estratégia inabalável, uma ação rápida e devastadora. A ideia das consequências do espetáculo público, da destruição certa da vida de Sarah como eu a conhecia, parecia ao mesmo tempo nauseantemente necessária e inegavelmente justa. Ela havia escolhido seu caminho. Ela o havia escolhido. Mas eu também precisava pensar na minha própria reputação, na minha carreira. Eu a construí meticulosamente, tijolo por tijolo, com todo o cuidado. Precisava ser cirúrgico, preciso. Nenhum dano colateral à minha imagem era aceitável. Era uma guerra, e eu pretendia vencê-la. O sono não me oferecia escapatória. Minha mente, uma máquina implacável, repetia constantemente cenários, construindo uma fortaleza de informações, preparando-se para a batalha silenciosa e devastadora que se aproximava. Minha investigação sobre a Acrylux começou com seu site oficial. Era elegante, minimalista, projetado para transmitir uma aura de sofisticação impenetrável. Frases vagas como acesso incomparável e oportunidades de riqueza intergeracional estavam espalhadas por páginas desprovidas de conteúdo substancial, sem relatórios financeiros detalhados, sem uma estrutura operacional clara, apenas imagens de alta resolução de arranha-céus imponentes e arte abstrata. Era exatamente o que eu esperava. Aprofundei-me na investigação, indo além da fachada pública. Fóruns financeiros obscuros, daqueles onde usuários anônimos trocavam sussurros e meias-verdades, forneceram pistas fragmentadas. Recorri à minha rede de contatos, discretamente solicitando favores, ouvindo conversas sussurradas sobre fluxos de capital incomuns em finanças offshore. Aventurei-me até mesmo nos cantos mais obscuros da internet, buscando por quaisquer relatórios de inteligência, por mais especulativos que fossem, que mencionassem o nome Acrylux ou Chandler Vex Holdings. O padrão emergiu com uma clareza arrepiante. Mark Harrison estava usando a Acrylux como um canal para direcionar investimentos para uma rede de empresas de fachada, prometendo retornos extravagantes com base em ativos que ou não existiam ou tinham seu valor grosseiramente inflacionado. Era um esquema Ponzi clássico, com séculos de história, mas disfarçado com jargão sofisticado de Wall Street, envolto no fascínio irresistível de um status de membro exclusivo e apresentado com o tipo de confiança refinada que só a grande riqueza poderia comprar. Identifiquei uma vulnerabilidade crucial. O acesso de membros que Mark tanto alardeava era facilitado por um token digital. Embora operasse fora dos protocolos tradicionais de blockchain, tornando-o impossível de rastrear por meio de registros públicos, deduzi que precisava ser controlado centralmente, provavelmente pelos próprios servidores de Mark Harrison, ou por uma rede privada e discreta que ele gerenciava. Um único ponto de falha, um único ponto de entrada. Por meio de uma cuidadosa análise cruzada de dados disponíveis publicamente, listas de doações para instituições de caridade e afiliações a conselhos de administração de empresas, comecei a reconhecer nomes, investidores proeminentes, políticos influentes, até mesmo algumas celebridades menores. Todos estavam ligados a Acrylux, e suas reputações conferiam credibilidade à elaborada fraude de Mark. Então, eu encontrei um ex-funcionário insatisfeito da Chandler Vex Holdings. Sua presença online era pequena, basicamente um perfil antigo no LinkedIn e algumas postagens anônimas em um blog de nicho sobre finanças, mas a mensagem era clara. Alertas velados sobre ativos fantasmas e fortunas no papel, atreladas a empreendimentos ocultos. Uma confirmação das minhas suspeitas. De volta a casa, sob o pretexto de organizar arquivos antigos, retomei os extratos ocultos do cartão de crédito de Sarah. Em vez de ignorá-los, comparei as datas e os locais com os itinerários de viagem conhecidos de Mark Harrison, obtidos em artigos de negócios e menções nas redes sociais. As coincidências eram gritantes. Dubai, Mônaco, Aspen, destinos de luxo, todos listados como viagens a negócios nos extratos de Sarah, espelhando os deslocamentos de Mark. Ela não estava apenas de férias, estava lá com ele, participando ativamente.
Então, escondida em uma pequena bolsinha de veludo dentro de sua caixa de joias, eu a encontrei. Um cartão físico de membro executivo da Krillux, elegante, metálico, com um corvo de obsidiana em relevo. Ele a ligava diretamente ao esquema de Mark, não apenas como uma associada casual ou uma amante, mas como uma participante consciente, infiltrada no círculo íntimo. A dimensão da fraude era impressionante. Potencialmente bilhões de dólares desviados, lavados e desaparecidos no éter digital. Mark Harrison não era apenas um trapaceiro, ele era um gênio do crime, operando com audácia e impunidade. Uma satisfação sombria me invadiu. Não se tratava apenas de uma vingança mesquinha por um ego ferido. Era sobre derrubar um castelo de cartas que merecia moral e legalmente ruir. Era sobre justiça. Documentei meticulosamente cada prova, cada endereço IP, cada transação, cada conexão. Criei um caso irrefutável, cruzando informações de registros públicos com dados confidenciais, construindo uma narrativa tão convincente que nem mesmo as melhores equipes jurídicas conseguiram refutá-la. Considerei confrontar Sarah com minhas descobertas, apresentar as evidências e ver seu mundo cuidadosamente construído desmoronar, mas logo desisti da ideia. Ela negaria, tentaria me manipular e em seguida, alertaria Mark. Eu precisava do elemento surpresa. Precisava agir em silêncio. A linha entre o certo e o errado, entre expor um criminoso e destruir uma vida, tornou-se tênue na minha mente. Eu estava usando informações ilícitas, obtidas a partir de uma confiança violada, para expor atividades ilícitas. Mas minhas motivações eram profundamente pessoais. Era como olho por olho, a verdade por mentira. Eu sabia que o impacto seria devastador, não apenas para Mark, mas também para Sarah e para todas as pessoas influentes associadas à Krillux, suas reputações, suas fortunas, sua própria liberdade. E aceitei o custo monumental. Entrei em contato com um antigo amigo da faculdade, agora investigador sênior da SEC. Foi uma conversa cuidadosamente construída, apresentada como um projeto de pesquisa hipotético que eu estava considerando para minha empresa. Eu queria aproveitar sua experiência, disse, em instrumentos financeiros emergentes. Insinuei sutilmente uma estrutura de investimento complexa, com protocolos de acesso incomuns para membros, que pareciam bons demais para ser verdade. Ele era um homem inteligente, meu amigo. Eu sabia que sua curiosidade profissional seria despertada. Em seguida, entrei em contato anonimamente com Amélia, uma jornalista financeira perspicaz que eu havia conhecido uma vez em um evento de mídia. Ela tinha a reputação de revelar grandes escândalos de Wall Street, uma tenacidade que beirava obsessão. Por meio de um endereço de e-mail não rastreável, fornecia a ela dicas cuidadosamente selecionadas, pistas projetadas para levá-la diretamente a Krillux. Não lhe dei tudo, apenas o suficiente para despertar seu instinto investigativo, garantindo que ela investigasse de forma independente e voraz, descobrindo a verdade por conta própria. Eu sabia que o timing era tudo. Esperei pacientemente, observando o mercado como um falcão, antecipando um evento crucial, uma pequena oscilação que expusesse as fragilidades das posições altamente alavancadas de Mark Harrison. Não bastava apenas expor a fraude. Eu precisava que as condições estivessem perfeitas para o máximo impacto, para que toda a estrutura podre desmoronasse de vez. Com o cenário preparado, vazei meticulosamente documentos cuidadosamente selecionados. Um lote aqui, um trecho ali. Alguns foram para meu contato na SEC, o suficiente para justificar uma investigação preliminar. Outros, peças diferentes do quebra-cabeça, foram para Amélia. Garanti que se corroborassem mutuamente, construindo uma narrativa consistente, mas sem jamais revelar minhas intenções ou minha identidade. Usei celulares descartáveis, canais criptografados e até redes Wi-Fi públicas em cafeterias longe de casa. O analista financeiro que antes equilibrava as contas havia se transformado em um espião estratégico, apagando seus rastros como um agente experiente. Enquanto isso, Sarah continuava com sua farsa alheia. Ela estava planejando uma viagem com Mark, falando sobre novos empreendimentos, uma escapada luxuosa. Ela não fazia a menor ideia de que eu estava desmantelando sistematicamente o mundo deles, peça por peça, de forma excruciante. Observei as redes sociais de Mark Harrison, suas aparições públicas. Sob a aparência de charme natural,
comecei a notar sinais sutis de estresse. Um sorriso forçado em uma foto, uma menção velada em uma entrevista sobre desafios imprevistos do mercado que impactavam as estratégias de investimento. A armadilha estava se fechando. Meu plano garantia que as informações que ligavam Sarah a Krelux como membro executivo inevitavelmente viriam à tona. O cartão, a viagem, as pistas sutis. Ela não seria vista apenas como vítima ou parceira ingênua. Ela seria cúmplice aos olhos do público, sua reputação destruída junto com a dele. Eu passava as noites debruçado sobre o laptop, analisando, refinando e antecipando cada movimento de Mark Harrison. Era uma partida de xadrez complexa e de alto risco, e eu estava sempre vários passos à frente, mapeando contingências e prevendo contra-ataques. A satisfação que senti não foi de alegria, era vazia, porém precisa. Eu não buscava felicidade ou redenção, mas uma justiça fria e implacável. Uma justiça distorcida e profundamente pessoal. Pratiquei minha cara de pôquer. Em casa, eu era o mesmo Dave quieto e confiável, seguindo a rotina da nossa vida doméstica tensa. Lá fora, nas sombras, eu era uma bola de demolição silenciosa e invisível, mirando nos alicerces de um império fraudulento. Pensei nas consequências para mim. O potencial para a ruína profissional, para o escrutínio público, para represálias pessoais. Um leve tremor de medo, um lampejo de dúvida, percorreu meu corpo, mas foi rapidamente ofuscado pela minha resolução inabalável e gélida. Não havia volta. Chegou o dia. O mercado sofreu uma queda brusca e inesperada. O efeito que eu esperava. Fiz o último envio anônimo do documento, clicando em enviar no último e-mail criptografado. Observei o relógio. O pavio foi aceso e a contagem regressiva começou. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os primeiros rumores chegaram aos sites de notícias financeiras especializados, quase despercebidos pelo público em geral. Artigos enigmáticos sobre ativos digitais não regulamentados e esquemas de acesso exclusivo para membros começaram a circular, apresentados como alertas especulativos. Esses foram os primeiros tremores, o terreno preparado pelas investigações iniciais de Amélia. Então veio o anúncio oficial. A SEC, em um breve comunicado à imprensa, confirmou que havia iniciado uma investigação formal sobre uma importante empresa de investimentos, a Chandler Vex Holdings, citando irregularidades em carteiras de clientes e possíveis deturpações. Era uma linguagem fria e burocrática, mas seu impacto foi como uma onda sísmica no mundo financeiro. O império cuidadosamente construído por Mark Harrison começou a apresentar rachaduras imediatas e inegáveis. Os preços das ações de suas empresas associadas, que sempre pareceram invencíveis, despencaram drasticamente. Notícias em destaque nas telas de televisão informavam sobre as quedas repentinas e abruptas. Observei a crescente ansiedade de Sarah. Seus telefonemas tornaram-se mais frequentes, atendidos em voz baixa a portas fechadas. Suas expressões, antes perfeitamente compostas, tornaram-se tensas, sua testa franzida. A fachada antes perfeita, meticulosamente mantida, estava visivelmente vacilando. Ela sempre fora tão boa em manter as aparências. Então, o artigo bombástico de Amélia foi publicado. Chegou à primeira página de um jornal de negócios nacional, acompanhado por uma imagem impactante em preto e branco de um corvo de obsidiana. A manchete gritava: "A conspiração Krelux, como a elite de Wall Street foi enganada." O artigo expôs o intrincado esquema Ponzi em detalhes brutais e condenatórios, revelando as empresas de fachada, os ativos inflados e as promessas de retornos impossíveis. E lá estava, enterrado nas profundezas da narrativa, um detalhe que ressoava com uma precisão arrepiante. O artigo mencionava a esposa de um executivo de alto escalão, que era vista regularmente em eventos da Krelux e, crucialmente, possuía um cartão de membro executivo. Isso claramente implicava Sarah sem precisar nomeá-la diretamente. Qualquer pessoa que a conhecesse, qualquer pessoa que conhecesse Mark Harrison saberia. O pânico se instalou entre os clientes de Mark Harrison. Os telefones da Chandler Vex Holdings, imaginei, deviam estar tocando sem parar. Processos judiciais foram rapidamente impetrados, com manchetes estampadas em revistas jurídicas. Veículos de comunicação invadiram o imponente prédio, seus repórteres sedentos por sangue, seus flashes de câmeras disparando como olhos predatórios.
Assisti às declarações públicas de Mark Harrison no noticiário. Ele as proferiu com sua arrogância característica, repletas de negações indignadas e ameaças veladas de processos judiciais contra a imprensa. Mas seus olhos, mesmo através da tela da televisão, revelavam um desespero profundo e crescente, um lampejo de medo genuíno. A máscara estava caindo. Sarah, sempre atletista, tentou se fazer de inocente. "Você ouviu falar dessa confusão com o Krillux, Dave?" perguntou ela certa noite, com a voz um pouco aguda demais, um pouco casual demais enquanto mexia o chá. "Parece que muita gente poderosa está em apuros." Entrei na brincadeira, oferecendo condolências vagas e evasivas. Ouvi falar disso", disse, mantendo os olhos fixos no canal de notícias financeiras. "Sempre soube que algo assim acabaria acontecendo. Bom demais para ser verdade esse tipo de retorno." Observei-a se contorcer, o silêncio entre nós carregado com a verdade devastadora e não dita. Eu a vi tentando freneticamente apagar seus rastros digitais. Ela passou horas no celular, deletando publicações antigas nas redes sociais, apagando fotos dela com Mark, excluindo e-mails. Mas era tarde demais. Minhas provas já estavam arquivadas, imutáveis, um registro permanente da cumplicidade deles. O mundo financeiro estava em polvorosa. Bilhões foram perdidos da noite para o dia. Reputações foram destruídas, legados manchados. E os holofotes da mídia, implacáveis e impiedosos, se aproximavam cada vez mais de Mark e, inevitavelmente, de Sarah. Senti um estranho e arrepiante distanciamento ao observar o caos que eu havia desencadeado. Era como assistir a um desastre natural perfeitamente orquestrado se desenrolar em uma tela, sabendo com uma profunda e silenciosa certeza que eu era o terremoto. O estilo de vida luxuoso que levavam, construído sobre a elaborada fraude de Mark Harrison e a cumplicidade de Sarah, estava visivelmente desmoronando em tempo real. As roupas de grife, as viagens caras, os eventos de gala glamourosos, tudo estava desaparecendo, reduzido a pó. Preparei-me para o ato final, sabendo que o pior ainda estava por vir para ambos, e talvez para uma parte de mim também. A fria satisfação que senti estava tingida por um vazio profundo e perturbador. O frenesi da mídia intensificou-se exponencialmente. Não se tratava mais apenas de notícias financeiras, dominava todas as principais emissoras. Mark Harrison foi formalmente indiciado por múltiplos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Seus vastos bens, a cobertura suntuosa em Manhattan, o jato particular, as contas offshore, foram imediatamente bloqueados. A rapidez foi brutal. O nome de Sarah, agora explicitamente ligado ao escândalo Krillux por meio de documentos cuidadosamente obtidos por Amélia e pela SEC, tornou-se inequivocamente público. Sua foto, antes publicada em colunas sociais em eventos de gala, agora estampava tabloides e sites de notícias online, frequentemente ao lado da foto policial de Mark. A narrativa era clara. A amante cúmplice, a parceira que sabia de tudo, seu escritório de advocacia de prestígio, um bastião do direito corporativo, não perdeu tempo. Um e-mail conciso, encaminhado por um conhecido do RH, anunciou sua demissão, alegando diferenças irreconciliáveis e danos à reputação que tornavam sua posição insustentável. Sua carreira promissora, construída sobre ambição e conexões cuidadosamente cultivadas, chegara ao fim. A casa de praia deles nos Hamptons, o chalé em Aspen, a coleção de McLarens e outros carros de luxo de Mark, tudo foi apreendido pelas autoridades, e seu valor agora é apenas uma nota de rodapé em uma investigação criminal maior. A fachada brilhante e opulenta que haviam construído desapareceu por completo, revelando-se vazia, um cenário frágil para uma peça fraudulenta. Assisti a reportagens que detalhavam a espetacular queda em desgraça de Sarah. O tom zombeteiro dos comentaristas, a alegria pública com a desgraça alheia, era palpável e implacável. Eles dissecavam sua imagem, seu estilo de vida, suas escolhas, com uma fome que parecia quase primitiva. Vi antigos amigos e conhecidos da alta sociedade se distanciarem de Sarah com uma velocidade quase cômica. Os convites, antes constantes, cessaram. As ligações ficaram sem resposta. O status de pária social se instalou rapidamente sobre ela, como uma fina camada de poeira que cobre uma mansão abandonada. Mark Harrison pagou a fiança e foi libertado sob um valor astronômico, mas sua presença outrora imponente havia desaparecido.
Nas breves imagens do tribunal, ele parecia atormentado, com o terno sob medida folgado em seu corpo. Sua arrogância havia sumido por completo, substituída por um olhar vazio, os olhos inquietos e nervosos. Ele era um homem destruído. Recebi uma ligação do Mike Peterson, meu amigo da Vanguard. Sua voz era genuinamente compreensiva, completamente alheia ao meu papel crucial no desastre que se desenrolava. Louco pela Sarah, hein, Dave? Dá para acreditar? As notícias estão dizendo que ela também pode ser acusada. Ele fez uma pausa. Você está bem, amigo. Tudo isso deve ser difícil. Ofereci uma resposta evasiva, uma neutralidade ensaiada. Mike, é uma situação complicada, com certeza. Nosso apartamento, antes um símbolo da nossa vida perfeita e idealizada, agora parecia um mausoléu. As obras de arte cuidadosamente escolhidas, os móveis caros, as memórias silenciadas. Tudo parecia pesado, repleto dos fantasmas que ecoavam nossas mentiras. O silêncio era denso, opressivo. Sarah se trancou no nosso quarto por dias, saindo apenas para comer ou para uma rápida e furtiva ida à cozinha. Sua aparência, antes impecável, havia sido substituída por um visível desarrumado. Seu cabelo estava despenteado, suas roupas caras amassadas, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela se movia como um fantasma, evitando meu olhar. Passei uma tarde no meu escritório em casa preparando os papéis do divórcio. Limpo e simples, sem contestação. Um ato final e necessário para romper todos os laços restantes. Eu não queria mais nada dela. Sem bens, sem pensão alimentícia. Apenas um rompimento definitivo com toda aquela destruição. O peso da minha vingança era enorme. Não me trazia satisfação. Eu havia vencido, sim, conquistado tudo o que me propus a fazer. Mas a que custo profundo para a minha própria alma. O vazio no meu estômago não havia sido preenchido. Considerei as profundas implicações morais das minhas ações. Eu havia destruído vidas metodicamente, talvez com razão, ao expor uma verdade que merecia ser revelada. Mas ainda assim foi um ato de destruição total e irrevogável, deixando um rastro de ruína que se estendeu muito além de Mark Harrison. O silêncio no apartamento era ensurdecedor, um contraste gritante com a chuva torrencial da noite em que fiz a descoberta. Naquela noite, a tempestade lá fora refletia o caos interior. Agora, o silêncio dentro de casa amplificava a turbulência interna. Eu sabia que era hora da conversa final, aquela que encerraria tudo e selaria nossos destinos separados, de forma irrevogável. Encontrei Sarah na sala de estar. Ela estava de pé junto às janelas que iam do chão ao teto, de costas para mim, olhando fixamente para as luzes da cidade. Elas cintilavam, uma tapeçaria indiferente, outrora símbolo do nosso triunfo compartilhado, agora parecendo zombar da sua derrota singular. A chuva havia parado, o ar lá fora estava limpo, purificado. Caminhei em sua direção, o som dos meus sapatos abafado no tapete grosso. Ela não se virou. Estendi os papéis do divórcio, uma pilha fina de folhas brancas tamanho ofício. Sua mão tremeu levemente ao pegá-los, seus dedos roçando os meus. Seus olhos, embora fundos de tanto chorar, permaneceram frios, desprovidos de qualquer remorso genuíno quando finalmente olhou para mim. Por quê? Ela finalmente perguntou com a voz fina e monótona, quase um sussurro. Não, como você sabia ou como você pôde, mas por que você fazer isso? A pergunta pairou no ar, um corte seco e preciso. Você traiu tudo, declarei, minha voz igualmente plana, desprovida de qualquer emoção residual, apenas factual. As palavras eram pesadas, definitivas. Você o escolheu, o mundo dele, as mentiras dele. Você fez a sua escolha. Sarah olhou para mim, um lampejo de algo, não arrependimento, mas desafio endurecendo seu maxilar. Seu queixo se ergueu levemente. Eu o amava, Dave. Ele me fazia sentir viva de um jeito que você nunca conseguiu. A acusação pairava no ar, crua e reveladora. Ela continuou, sua voz adquirindo uma força frágil. Confessou que nunca me amou de verdade, não como uma esposa deveria. Eu era apenas um meio para um fim, disse ela. Uma base confiável e estável para suas ambições ilimitadas. Um passo conveniente, um substituto até que o jogo de verdade começasse. Seus olhos ainda estavam frios enquanto falava, inabaláveis. Não me arrependo, Mark, disse ela, erguendo ainda mais o queixo num último ato de orgulho, ou talvez, numa tentativa desesperada de me ferir uma última vez.
Só me arrependo de ter sido apanhada. Um abismo frio e vazio se abriu dentro de mim, mais profundo do que eu jamais imaginara. Minha vingança estava completa, devastadoramente bem-sucedida. Eu havia desmantelado o mundo deles, exposto à fraude, destruído a carreira dela, a reputação, a vida cuidadosamente construída. Mas isso não trouxe paz, não trouxe satisfação, apenas uma solidão mais profunda e intensa. A Vitória tinha gosto de cinzas na minha boca. Ela assinou os papéis sem dizer mais nada. O som baixo e arranhado de uma caneta preencheu o amplo apartamento, um fim banal e sem drama para 12 anos. Observei-a arrumar uma pequena mala. Não a mala de grife que ela tanto gostava, mas uma simples mochila de viagem. Ela deixou para trás as roupas caras, as bolsas de grife, os resquícios de uma vida luxuosa que eu havia desmantelado metodicamente. Agora eram apenas objetos despojados de seu poder, esvaziados como tudo o mais. Ao sair pela porta, ela parou, com a mão na maçaneta de metal fria. Não se virou, apenas falou para o corredor vazio. Você venceu, Dave, mas também perdeu tudo. Então, ela se foi. O clique da fechadura ecoou no silêncio. Eu estava sozinha no apartamento silencioso, cercada pelos fantasmas do nosso passado, pelas memórias de uma vida que nunca existiu. A Vitória tinha gosto de cinzas na minha boca. Eu havia buscado justiça, ou o que eu pensava ser justiça, mas encontrei apenas o vazio. Refleti sobre as consequências morais dos meus atos. Eu me tornara um predador para capturar outro predador. Destruí uma vida, mesmo que essa vida tivesse sido construída sobre a mentira. Onde isso me deixava no grande esquema das coisas? Eu realmente havia me tornado uma pessoa melhor ou apenas mais astuto? Minha carreira, minha reputação estavam intactas, meticulosamente preservadas, um testemunho da minha precisão e visão de futuro. Mas meu coração parecia um terreno baldio, vazio de tudo, pronto para o nada. Um espaço vazio onde antes havia um lar. Olhei para a cidade, a chuva finalmente parou, os postes de luz refletindo no asfalto molhado, cintilando. O novo dia não prometia nada além de um futuro incerto e solitário. O silêncio no apartamento era absoluto, um cobertor pesado e sufocante após a tempestade de traição e destruição calculada. As luzes da cidade lá fora cintilavam, borrando-se levemente através das lágrimas que ainda escorriam pelos meus olhos. Eu havia executado meu plano meticulosamente, passo a passo, em uma agonia constante, desmascarando as mentiras, expondo a fraude e desmantelando a vida que Sarah havia construído com tanta negligência. Eu havia vencido, mas suas últimas palavras ecoaram no vazio, mais frias do que qualquer verdade que eu tivesse descoberto. Você venceu, Dave, mas também perdeu tudo. E naquele instante, eu entendi. A vitória vazia, a ausência de paz, a solidão lancinante que se instalou no fundo do meu peito. Eu havia buscado justiça, mas encontrei apenas um vazio ainda maior. Meu coração, antes despedaçado, agora parecia um terreno baldio, nivelado e estéril. Eu havia preservado meticulosamente minha carreira, minha reputação, minha segurança financeira. Mas o preço foi imensurável. O novo dia, com sua luz cinzenta invadindo o quarto, não prometia nada além de um futuro incerto e solitário.